Ele diz que a Bíblia não condena a prática homossexual. O homem que se deita com outro homem como se fosse mulher está cometendo uma abominação. E usa 27 minutos de vídeo para reduzir a interpretação de 3 versículos a simples ritos religiosos. Qual é a verdade entre a liberdade sexual e a verdadeira vontade de Deus para os seres humanos? Eu sou o missionário Jay Ravi e você está no nosso canal de estudos bíblicos. Se for novo no canal, já se inscreva! Todas as semanas nós temos vídeos novos. Vamos direto para esse assunto, é logo após da vinheta. E antes que possam acusar esse vídeo de preconceituoso ou homofóbico, eu mesmo sou um missionário cristão que lidero, através de peças e trabalhos artísticos, projetos que visam promover respeito, entendimento e inclusão nas igrejas com relação a pessoas LGBTQI+, e qualquer outra, pois o Evangelho reflete o caráter de Cristo, que é respeito e amor. Eu declaro que em nenhum ponto desse vídeo há qualquer conotação homofóbica. Infelizmente, a intolerância, que também parte do lado LGBTQIA+, tem oprimido todos que pensam diferente de seus pontos de vista, a ponto de rotulá-los como homofóbicos. Essa é uma ditadura de gênero que, no intuito de monopolizar seus ideais, tem sido omissa e perigosa ao censurar o direito legítimo de terceiros. Eu acredito que na sociedade todos devem existir com respeito e livres para viver o que acreditam. Ele diz que a Bíblia prova que Deus não se importa com que tipo de relacionamento estamos, se é gay ou hétero. Vamos agora estudar as principais partes dos argumentos dele e ver se ele está correto com relação aos 3 versículos que ele discute em seu vídeo. Acima de tudo, a Bíblia é um livro religioso que orienta pessoas que decidem seguir suas ideias a nunca divergirem entre si. A violenta e triste guerra que existe hoje entre gays e a igreja se dá, primeiramente, porque cristãos com um raso relacionamento com Deus revelam o pobre caráter de sua fé. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Deus não é Deus de confusão. Se a militância cristã com relação à prática homossexual fosse no mesmo nível, contrária a outros pecados que ocorrem dentro das próprias igrejas, isso no mínimo seria bíblico, assim como diz este versículo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Não é de nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja, mas não há dúvida de que é de nossa obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que são membros de nossa igreja e estão pecando nessas coisas. Tô aqui com a minha Bíblia em mãos e a gente começa com os textos do Levítico, que são os textos mais famosos, os versículos mais usados para condenar a homossexualidade com base na Bíblia. Os versículos são 2. A gente tem o de Levítico 18, versículo 22, que diz: não se deite com um homem como se fosse mulher, é uma abominação. E a gente tem também Levítico 20, versículo 13, que diz: o homem que se deita com outro homem como se fosse mulher está cometendo uma abominação. Os dois serão réus de morte e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. Que é o versículo que eu citei aqui logo no começo do vídeo. No vídeo desse jovem, assim como em outros de seu canal, podemos identificar um forte senso de inteligência e paixão por causas humanas comuns. Porém, toda análise que ele faz de 3 versículos no seu vídeo é fraca, limitada e tendenciosa, tendo em vista que ele visa somente justificar que ele possa ser aprovado pelo Deus bíblico diante de sua prática homossexual. Apesar de se declarar católico, não é só no tema de homossexualidade que ele diverge da própria crença. Ele ainda apoia o aborto e é contra outras doutrinas da sua igreja. Análise do vídeo. Todas as vezes em que eu falo aqui no canal sobre ser gay e católico, sempre tem uma galera que chega aqui nos comentários e solta um versículo bíblico. Apesar dele se declarar cristão católico, ele não parece disposto a seguir os dogmas da própria crença. Uma vez que somos livres no Brasil para crer no que quiser,
Não seria mais fácil ele trocar por uma religião que se adeque ao que ele quer e acredita, ao invés de tentar espremer o contexto de uma crença para caber em sua vida? Isso não acontece porque ele acredita no Deus bíblico, mas o seu amor e verdade por suas causas pessoais são tão mais fortes a ponto de inspirá-lo a fazer interpretações erradas de versículos muito específicos, como veremos a seguir. Aqui no YouTube temos vídeos novos todas as semanas. Se inscreva agora no nosso canal, clique no botão vermelho e também curta esse vídeo. E não se esqueça, após assistir esse vídeo, compartilhe ele em todas as suas redes sociais para nos ajudar com o evangelismo. Versículo 13, que diz: o homem que se deita com outro homem como se fosse mulher está cometendo uma abominação. Os dois serão réus de morte e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. Que é o versículo que eu citei aqui logo no começo do vídeo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para entender esses textos é colocar eles num contexto para não ficar numa leitura rasa. Nesse momento, ele está se propondo a nos ajudar a ter um entendimento completo de suas interpretações. Será? Não por acaso, o nome Levítico vem da tribo de Levi, que era a tribo que tinha funções religiosas, sacerdotais, os levitas. E aí, muito em função disso, de ter sido escrito por sacerdotes, toda a construção do livro está muito preocupada com a organização dos ritos religiosos dessa época. O livro define rituais para os sacrifícios, para as consagrações, define os critérios de pureza e impureza, define critérios de quem podia participar ou não do culto, esse tipo de coisa. E aí, na organização desses rituais, uma preocupação que era central para o povo daquela época era a questão da idolatria, o culto aos deuses de outras nações. Primeiro de tudo, ele busca reduzir a ideia de Deus condenar práticas homossexuais somente a um contexto religioso. Ou seja, qualquer um que praticasse o ato homossexual, contanto que não envolvesse rituais para outros deuses, não teria problema diante do Deus bíblico, segundo a visão dele. A esses outros deuses. O que isso tudo tem a ver com a questão da sexualidade? É que essa preocupação entra muito no livro de Levítico, inclusive na forma como Levítico trata das questões sexuais. Porque nessas nações estrangeiras, era muito comum que uma série de práticas sexuais estivessem inseridas no culto religioso. Elas tinham conexão com o próprio contexto religioso. Nesse caso, na hora de organizar o culto a Javé, o texto de Levítico aponta essas práticas como sendo práticas impuras, portanto práticas proibidas no contexto do culto a Javé, para que se pudesse diferenciar o culto de Javé do culto de outros deuses, os deuses pagãos. É aí, dentro dessas proibições, que entra a questão do sexo entre homens que Levítico menciona. Não é uma preocupação moral ou sexual, é uma preocupação religiosa. Porém, não há nenhum versículo bíblico que sustente essa liberdade sexual, fora essa interpretação limitada desse rapaz. Nessa parte, ele comete um erro grosseiro e abusa do seu direito de interpretação, descontextualizando o real motivo pelo qual o Deus bíblico proibiu essas práticas em seu culto. Ele afirma que o único objetivo de Deus ao proibir essas práticas em seu culto seria apenas para diferenciar os rituais, para que se pudesse diferenciar o culto de Javé do culto de outros deuses, os deuses pagãos. E onde na Bíblia ele encontrou essa justificativa? Para que se pudesse diferenciar o culto de Javé do culto de outros deuses, os deuses pagãos. Ou seja, a afirmação e o ensinamento desse jovem não é só grosseiro, é antibíblico. Tudo que Deus faz tem um motivo, e todos os motivos de Deus visam o nosso bem. O culto a Deus naquela época e nas nossas épocas, nos tempos de hoje, visam nos ajudar a entrar num estado de pureza e edificação. E como alguém pode se purificar enquanto está fazendo sexo, bebendo e diversos outros tipos de orgias? Era exatamente isso que acontecia no culto aos outros deuses. Os demônios recebiam a adoração dos seres humanos, fazendo eles se corromperem entre si. A Bíblia nos revela que a situação era muito grave. Enquanto quem cultuava ao Deus de Moisés, o Deus de Jesus, como nós conhecemos também, quem cultuava o Deus bíblico, era edificado, ou seja, elevado ao nível de pureza dele, e se tornavam pessoas boas, justas, honestas e tantas outras coisas derivadas da luz. Ao contrário do que acontecia com as outras pessoas que estavam cultuando os outros deuses, demônios. Conforme a própria Bíblia diz, os adoradores de outros deuses se tornaram imorais, perversos, desonestos, depravados e tudo mais de muito ruim. Esse jovem está completamente equivocado nas suas afirmações.
Deus não proibiu as práticas homossexuais, imorais, os adultérios e todos os outros apenas para diferenciar os cultos. Ele proibiu porque ele é puro e santo, e o objetivo dele, como luz em nossas vidas, é nos elevar e não nos rebaixar. O relacionamento com o Deus da Bíblia nos traz edificação, nos eleva ao nível de nos tornar melhores pessoas, cumprindo assim nosso propósito de ser a imagem e semelhança dele, puro e bom. O relacionamento com os outros deuses, ao contrário da edificação, traz degradação. E isso você vê hoje em dia, onde os valores estão todos corrompidos, que até cantoras famosas afirmam ter relações com animais, casais são trisais e incentivados pela lei. E um dos piores pontos do discurso desse jovem é justamente esse, onde ele ensina que o Deus bíblico informou a Moisés em Levíticos 18 que a proibição da prática dos atos homossexuais estavam apenas restringidos aos cultos, porém poderiam acontecer após os cultos. Não há nenhum versículo que sustente essa afirmação. E aqui começa um ponto que inviabiliza essa afirmação dele. Se Deus proibiu as práticas homossexuais somente durante os ritos de adoração a Ele, e logo depois todos poderiam praticá-las sem problema, então todas as outras práticas que foram proibidas junto com essas também. Quais são as outras práticas que foram proibidas juntos com essa em Levíticos 18? Não sacrificar crianças, não praticar zoofilia, não adulterarás, não profanarás o santo nome de Deus e tantas outras. A lista dos pecados em Levíticos é enorme. Aqui no YouTube temos vídeos novos todas as semanas. Se inscreva agora no nosso canal, clique no botão vermelho e também curta esse vídeo. E não se esqueça, após assistir esse vídeo, compartilhe ele em todas as suas redes sociais para nos ajudar com o evangelismo. É um pacote de ações que Deus julgava ser ruim para os seres humanos, incluindo, como vocês podem ler, o sacrifício de crianças. E você, ainda acha que foi só para diferenciar dos outros cultos que Deus proibiu essas práticas? Deus é bom, justo e puro, e nada dessas coisas provém de seu caráter. Se a prática do relacionamento homossexual era liberada após os cultos por Deus, todas as outras proibições também. Não faz sentido, né? As pessoas se purificarem com Deus durante um culto de adoração a Ele e depois são liberadas por esse mesmo Deus que as edificou a se degradarem, fazerem exatamente o contrário de tudo que Ele tem ensinado a não fazer. E já que Ele gosta de contextualizar as coisas, vamos ver do que se trata o capítulo completo de Levítico 18. O que está registrado em Levítico 18 é justamente um alerta que o Senhor Deus enviou através de Moisés sobre as coisas que estavam acontecendo em outros povos ao redor, por influência de outros deuses. E quem são os outros deuses? Satanás e seus demônios, os anjos caídos. São os demônios, os maiores interessados em perverter a boa ordem, costumes e colocar a humanidade em zona de autodestruição. Fazendo assim, eles pecarem, contrariando a ordem natural de todas as coisas. Exatamente daí surge o termo pecado. Pecado não é uma ideia moral de um templo religioso. Pecado é uma orientação de Deus que o ser humano está fazendo algo que o coloca em risco de se autodestruir de alguma forma. E quando nós estamos em pecado, ou seja, nos autodestruindo, nós passamos a nos tornar propriedade de Satanás. O pecado nos vende para o diabo. Por isso, o livro de Isaías, capítulo 59, no versículo 2 diz que o pecado separa o homem de Deus. Por isso concebemos todo o processo da crucificação de Jesus. Foi a morte e a ressurreição
que se torna o meio para que a partir do nosso arrependimento e crença em Jesus, possamos voltar a ser propriedade de Deus e estar debaixo de sua guarda e proteção. Mas fora o arrependimento e a aceitação de Jesus como o único e suficiente Salvador, continuamos presos e reféns do diabo. E isso é uma revelação espiritual que a Bíblia insiste em nos mostrar. A beleza e preocupação do amor genuíno de Deus é revelada em Levítico 18, quando ele orienta as pessoas a não fazerem o que outros dominados pelo diabo estavam fazendo naquela época. Isso inclui muitas coisas ligadas ao contexto sexual e não está limitada à prática de atos religiosos. O alerta de Deus é com relação à sua vida cotidiana. Pessoas que tinham práticas sexuais contrárias e condutas aversas ao que era comum e puro e santo, agradável diante dos olhos de Deus. E independente de estarem praticando ritos religiosos ou não, Deus era contrário a essas práticas que normalmente aconteciam a todo momento, em qualquer contexto. As pessoas dominadas e escravas desses deuses estavam entregando seus corpos e suas mentes a desejos que os faziam fazer a vontade do mal. Porque já naquela época, os demônios estavam pervertendo a mente das pessoas com práticas sexuais diversas, não só homossexualismo, muitas outras. Apesar de muitos dizerem que a Bíblia é antiga e não serve para nossa época, ela é mais atual do que o futuro que ainda nem chegou. Facilmente, observamos que tudo o que acontece hoje em dia já acontecia antes. E atualmente, se você tentar ser um cristão como eram os cristãos que obedeciam a Deus antes, você passa a ser discriminado, passa a ser chamado de conservador, moralista, preconceituoso e muito mais. E isso a Bíblia também já havia predito. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Já deu para entender que o argumento dele não tem sustentação, tendo em vista que Levítico 18 é sobre o comportamento geral e não específico. O que também é muito usado para condenar a homossexualidade é o texto que conta a história da destruição de Sodoma. Tanto que até hoje, em alguns casos, ainda se usa o termo sodomia como sinônimo de homossexualidade. Um termo que foi usado pela medicina por muito tempo também. O que é curioso aí é que não existe muita evidência bíblica de que exista alguma relação mesmo entre a história de Sodoma e a questão da sexualidade. Porque o próprio texto bíblico faz alusão ao pecado de Sodoma algumas vezes e em quase nenhum caso ele é tratado como um pecado sexual. A destruição de Sodoma. Esse é um assunto importante que ele aborda e está correto. Não foi o pecado da homossexualidade especificamente que destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus estava irado por conta de uma multidão de outros pecados. Em Gênesis, capítulo 18, versículo 20, Deus decidiu destruir Sodoma, porque as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e seu pecado é grave. São tantas. Indica que essas cidades faziam várias coisas por estarem tomadas pelo poder do demônio que degradavam a sua mente. Uma das coisas era a prática do homossexualismo, assim como outras práticas também, como aconteceu na passagem em que os anjos foram resgatar Ló. Ló havia hospedado 2 anjos que chegaram em Sodoma e estavam disfarçados de homem. Gênesis capítulo 19, versículo 5. Foi então que os homens e jovens da cidade foram até a casa de Ló, dominados por um desejo demoníaco, e queriam ter relações com esses anjos que estavam com aparência de homens. Gênesis capítulo 19, versículo 5. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Sodoma e Gomorra, cidades manchadas pelo pecado, onde as pessoas se entregavam a diversos atos abomináveis, violência, estupros, imoralidades com crianças, animais, familiares, roubo, prostituição. Eram idólatras e seguiam outros deuses.
Como a gente não para pensar quem eram esses deuses e por que eles inspiraram as pessoas a serem perversas e imorais. A atitude dos moradores de Sodoma e Gomorra só revela o caráter do diabo e seus demônios. É ele quem tem interesse em contrariar a ordem natural das coisas e destruir o perfeito equilíbrio que no início, em Gênesis, Deus viu e entendeu como bom e mal. No capítulo da carta aos Romanos, nos versículos 26 e 27, Paulo diz: Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Os homens fizeram o mesmo. Deixaram a relação natural com a mulher e arderam de paixão uns com os outros, cometendo atos torpes entre si. É preciso contextualizar. Porque se a gente dá uma conferida nos versículos anteriores, a gente vai ver que Paulo mais uma vez estava falando sobre questões religiosas e sobre idolatria. No versículo 25, logo antes do trecho em que a condenação aparece, ele diz: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Vocês entendem que tem um por isso aqui, que tem uma relação de causa e consequência? Aqui, ele cita o versículo 25 do capítulo 1 do livro de Romanos e justifica que a relação de causa e consequência seria a idolatria do homem como causa e a ira de Deus em entregá-los a paixões vergonhosas como consequência, limitando somente a prática da idolatria como algo que Deus desaprovasse. Porém, a Bíblia nos revela atos abomináveis por conta do relacionamento com esses deuses. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes do que ao Criador. O contexto deste capítulo de Romanos é sobre a ingratidão do homem ter crescido tanto a ponto de não reconhecer a Deus como seu Criador e de tudo que existe. Aqui no YouTube temos vídeos novos todas as semanas. Se inscreva agora no nosso canal, clique no botão vermelho e também curta esse vídeo. E não se esqueça, após assistir esse vídeo, compartilhe ele em todas as suas redes sociais para nos ajudar com o evangelismo. No versículo 25, logo antes do trecho em que a condenação aparece, ele diz: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Vocês entendem que tem um por isso aqui, que tem uma relação de causa e consequência? Aqui, ele cita o versículo 25 do capítulo 1 do livro de Romanos e justifica que a relação de causa e consequência seria a idolatria do homem como causa e a ira de Deus em entregá-los a paixões vergonhosas como consequência, limitando somente a prática da idolatria como algo que Deus desaprovasse. Porém, a Bíblia nos revela atos abomináveis por conta do relacionamento com esses deuses. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes do que ao Criador. O contexto deste capítulo de Romanos é sobre a ingratidão do homem ter crescido tanto a ponto de não reconhecer a Deus como seu Criador e de tudo que existe. E quando essas pessoas passam a se relacionar com outros deuses, ou seja, os mesmos demônios de Sodoma e Gomorra, tornam-se escravos do desejo deles. É a natureza de Satanás que busca inverter a natureza das coisas de Deus, tendo em vista que ambos são inimigos e o diabo tem profanado as coisas dele. A Bíblia revela: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Isso está registrado no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 19. Por isso, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Alerta importante. Atenção! Observe que Deus entrega aos homens as paixões vergonhosas como castigo. O desejo homossexual é apresentado como ruim e vergonhoso, a ponto de ser usado por Deus como uma forma de punição. Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. E o mais interessante
é que não foi Deus que encheu eles com o desejo homossexual. O texto revela que, associado ao comportamento idólatra de relação com outros deuses, ou seja, com os demônios, eles tinham dentro deles o desejo homossexual. E o que Deus fez? Deus os entregou às consequências de seus próprios pecados. E o resultado disso está justamente na outra parte do versículo que nosso interpretador da Bíblia não mostrou. Romanos capítulo 1, versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros e muitas outras coisas que estão ainda contidas nos versículos próximos. E agora, vamos analisar a última parte do vídeo dele. É o do capítulo 1, nos versículos 27 e 28, quando diz que Deus criou o homem e a mulher e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. E aí as pessoas geralmente fazem aquele discurso do crescer e multiplicai-vos, como se isso significasse sejam apenas heterossexuais. Só que eu acho meio forçado que as pessoas vejam nessa leitura aqui um imperativo da sexualidade. Quando a gente olha para a narrativa da criação do homem e da mulher, no capítulo 2 do Gênesis, a partir do versículo 18, é um texto super bonito que as pessoas mal prestam atenção com cuidado e que eu acho que diz muito mais sobre o sonho de Deus para a sexualidade e para a afetividade humana. A chave para compreender esse texto está no versículo 18, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja sozinho. Esse versículo tem uma sutileza muito grande, mas ele é fundamental, porque é a partir deste versículo que se inicia a narrativa da criação da mulher. Deus cria a mulher porque ele sente que não é bom que o homem esteja sozinho. O problema não é a falta da possibilidade de procriação. O problema é que o homem esteja sozinho. A cereja do bolo das péssimas interpretações dele vão se concluir em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 27 ao 28. A argumentação dele se isola no poético pensamento de que Deus estava somente preocupado que o homem ficasse sozinho. Deus vê que alguma coisa não está boa. E qual é a ideia dele a partir de sua mente perfeita para que seu projeto, que se iniciaria a partir da raça humana, pudesse realmente ficar bom? Deus cria outro homem para ser o parceiro de Adão? Não. Porque aí, realmente o problema da solidão que nosso interpretador bíblico acha tão fundamental seria um risco real. Se Deus não tivesse criado a mulher como parte completa de seu projeto perfeito, aí seriam apenas 2 homens em toda a história do mundo. E somente os casais de animais iriam povoar a terra, tendo em vista que um casal de 2 homens não podem gerar filhos. O excesso de termos militantes, a exagerada filosofia cultural, somada à necessidade de direitos legítimos de qualquer ser humano, podem tornar a argumentação desse jovem até plausível, mas ela é totalmente devastada e se torna sucata diante de uma simples leitura bíblica sem nenhum viés religioso. Eu acredito que ele não ia precisar distorcer tanto a Bíblia e tentar justificar seu modo de vida, validando seus erros com a ótica de Deus, se ele não se sentisse tão oprimido. O cristianismo brasileiro é responsável por isso. Nossa cruz é uma arma que assalta o direito das pessoas, dando apenas um inferno de opção para elas. O livre-arbítrio é o direito de todos. O que cada um faz de sua vida é um direito que começou desde o momento que Adão e Eva estavam diante da maçã no jardim. E sua doutrina, machismo e preconceito tentam roubar isso. Você está errado. Ore pelas pessoas que você acha que não estão certas. Ame os pecadores, assim como Deus ama você, que também comete tantos erros. Eu sou o missionário Jay Ravi, missionário do amor, da verdade e da luz do Evangelho de Cristo. Orem pelo nosso ministério, nos sigam nas redes sociais, deixem seus comentários, compartilhem esse vídeo e nos ajude a divulgar o nosso ministério em todo o Brasil e em todo o mundo. Deus os abençoe, obrigado por assistir o nosso vídeo.
aqui no YouTube. Temos vídeos novos todas as semanas. Se inscreva agora no nosso canal, clique no botão vermelho e também curta esse vídeo. E não se esqueça, após assistir esse vídeo, compartilhe ele em todas as suas redes sociais para nos ajudar com o evangelismo.